Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de dinâmica do livro do Hibbeler, capítulo 16, exercício número 8. Vamos ao enunciado. Para o motor de polpa no problema 16.7, determine a intensidade de velocidade e aceleração no ponto P, localizado na ponta da hélice no instante t igual a 0,75 segundos. Bom, como explicado para vocês lá no problema 8, né? Aqui foi fornecido uma aceleração aí de A, tá? Aí eu considerei uma velocidade angular de A e encontrei essa velocidade. Aqui a aceleração angular foi dada como 400 t ao cubo. Dados os problemas, a gente integrou e desenvolveu essa velocidade angular e encontrou 100t a quarta, tá? Aí, enquanto isso, a gente tinha a rotação aqui, a velocidade angular de B, tá? E aí a gente vai ter desenvolvendo uma aceleração angular de B, que vai ser a mesma aí a aceleração de S, né? Aceleração angular, e a velocidade angular de S é igual, como eu mostrei para vocês. Bom, o objetivo agora desse problema do 8 é achar essa velocidade aqui de P. Então, considerando aqui como uma circunferência, né, e visualizando por esse lado para facilitar o entendimento de todo mundo, tá? A gente vai colocar aqui, tá? Representação, o ponto P, vou representar ele aqui para facilitar, tá? A gente tem essa distância de 55 milímetros. Então a gente tem, considerando, olhando daqui, tá rotacionando aí no sentido horário. Aqui a gente vai ter ômega-s e alfa-s. Para achar a velocidade nesse ponto P, né, fazendo a representação, a velocidade é aí tangencial ao centro de rotação, que estaria a velocidade de P, e teríamos aí que achar a aceleração. A aceleração vai ter duas componentes, a aceleração normal, tangencial, aí, e a aceleração normal. Essas são as considerações que a gente precisa encontrar. Para achar a velocidade de P, a gente vai utilizar a equação que vai ser o ômega-s vezes o raio de P, né? Que ele fornece aí de 55 milímetros. Para achar a componente da aceleração normal, a gente também depende da velocidade angular, que é o ômega-s ao quadrado vezes o r de P. E para achar a aceleração tangencial, a gente tem que é o alfa-s, a aceleração angular de S, vezes o raio de P. Então, a gente precisa determinar esses termos aqui. Então, partindo das condições fornecidas, né, aqui entre A e B, como eu disse lá no problema anterior para vocês, a gente tem lá o ponto de encontro, que é que a velocidade ali entre A e B, em algum ponto, é linear e é igual tanto em relação a A quanto em relação a B. E aí a gente tem a equação do ponto de encontro, ômega-A vezes raio de A é igual a ômega-B vezes o raio de B. Então a gente tem lá que o ômega-S que a gente procura é igual ao de B, ômega-S é igual ao de B, que nessa equação fica o ômega de A vezes o raio de A sobre o raio de B, tá? Bom, então a gente precisa da relação do ômega de A. E a aceleração tangencial também, ali entre A e B, no ponto de encontro, ela também é igual em relação a A em relação a B. Então fica alfa-A vezes o raio de A, né? A aceleração tangencial é alfa vezes o raio. É igual à aceleração de B vezes o raio de B. E como eu disse para vocês, aqui é o mesmo corpo rígido entre B e a hélice, né?
o eixo da hélice, estão rotacionando com a mesma velocidade angular. Então, a gente tem lá que a velocidade angular de S que a gente procura é igual à velocidade, ou a aceleração que a gente procura, angular de S que a gente procura é igual à aceleração de B, que nesse caso vai ser a aceleração angular de A vezes o raio de A sobre o raio de B. Então, a gente precisa calcular tanto a velocidade angular de A quanto a aceleração. A velocidade angular de A eu desenvolvi no problema 7, que deu 100t². Não é o mesmo valor de lá, porque lá ele deu 1,5, aqui ele só quer 0,75 segundos. Por isso que eu desenvolvi literalmente lá. Então é 0,75². E aí a gente calcula a velocidade angular de A, que dá 2025 sobre 64 em rádio por segundo, tá? Deixei aí em fração para não ficar com erro. E a aceleração de alfa, a outra que vai ser 400 vezes t ao cubo, 0,75 ao cubo. E calculando a aceleração, que aí eu deixei como 168,75 rádio por segundo ao quadrado. Então, calculando esses dois valores, a gente consegue determinar aí aqui quem é a velocidade angular de S. A velocidade angular de S vai ser a de A, 20,25 sobre 64. O raio de A, que é 12,5, sobre o raio de B, que é 30, tá? Fornecido lá no exercício 7. Calculando aí a velocidade angular, a gente vai achar 13,18 rádio por segundo. E calculando alfa S, que seria a aceleração, vai ser a de A, 168,75 vezes o raio de A, que é 2,5 dividido por 30, que é o raio de B. Calculando aí o alfa S, a gente vai achar 70,31 em rádio por segundo ao quadrado. Então, com a velocidade angular e com a aceleração angular, a gente calcula a velocidade aí no ponto P, que vai ser 13,18 vezes o raio de P, 55 milímetros. A gente transforma para metro, vira 0,055 para sair em metros por segundo, né? E aí a gente calcula a velocidade de P de 0,725 metros por segundo. A aceleração a gente calcula duas componentes, a normal, que é ômega-s ao quadrado, então é 13,18 ao quadrado, vezes o RP, 0,055. Para a aceleração normal, a gente vai achar um valor de 9,55 em metros por segundo ao quadrado. Para a aceleração tangencial, tá? A gente vai achar lá o alfa, que é 70,31, vezes o RP, 0,055. E aí a gente vai ter um valor de 3,87 metros por segundo ao quadrado. E, para finalizar, a gente calcula a aceleração total, né, no ponto P, como a raiz quadrada das componentes ao quadrado, a n ao quadrado mais at ao quadrado. Então, a aceleração do ponto P é igual a 9,55 ao quadrado mais 3,87 ao quadrado. Ou seja, a aceleração no ponto P vai ser dada por 10,3 metros por segundo ao quadrado. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!